Olá, começamos agora mais um programa Cidadania em Debate, uma iniciativa realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje vamos falar sobre terapia holística. É um método de tratamento de saúde que difere dos modelos convencionais, como o uso de medicamentos, cirurgias. E para bater um papo comigo e o jornalista Daniel Dino sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Marina Miller. Tudo bem, Marina? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem. Para mim é uma honra estar aqui. O que seria, para iniciarmos o nosso bate-papo, a definição? O que seria terapia holística? Bom, é uma terapia que difere das demais terapias, das terapias convencionais. Por quê? Porque vê a integralidade do ser. O que é holismo? Vem do grego holos, que quer dizer integral. E essa integralidade envolve as 4 dimensões do ser vivo: físico, mental, emocional e o espiritual, ou energético, né? Nós somos um todo que se intercomunica e interdepende. Porque a nível do átomo e do subátomo, o nosso corpo é só comunicação e informação. Se você decompuser a matéria e chegar ao átomo, ali é um vazio para a ciência, mas é energia que emite e capta informação. Então, nós todos estamos interligados. A física quântica diz que somos um todo, que tudo, desde as suas subpartículas até o macrocosmo, nós estamos interligados. Por quê? Porque nós nos comunicamos. E somos um paradoxo onda-partícula. Por quê? Porque ora nós somos uma densidade física e ora nós somos ondas de possibilidades e de probabilidades, ondas de comunicação. Então o Body Talk parte desse princípio. Além do que ele foi desenvolvido por um cientista australiano que mora nos Estados Unidos e partiu do princípio da autorregulação, que todo ser vivo nasce com ela, é uma capacidade inata. Nós, seres humanos, as plantas e os animais têm também. E o que é isso? É a nossa capacidade de voltar para o equilíbrio. Né? Porque nós não tratamos a doença, nós tratamos o doente. Isto é muito importante. A senhora falou da capacidade individual, né, da pessoa se curar, da pessoa se conhecer, mas a senhora também falou que nós estamos todos interligados. Então, antes da gente falar dessa capacidade pessoal, eu queria que a senhora falasse um pouquinho se existe uma forma desse meio, do entorno que nós estamos, nos afetar. Se nós temos que tomar cuidado também com os ambientes que nós estamos, com as pessoas que nos circulam, porque se nós podemos ser afetados e se nós também, com nossas ações, podemos afetar a saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Sem dúvida nenhuma. Se somos ondas de possibilidades, Ilya Prigogine, um físico que estudou a teoria do caos, ele exatamente colocou isto como esta onda de possibilidade. O que é isso? O meio interfere, né? Porque aqui, neste ambiente, está saturado de ondas de possibilidades, que são ondas de informação. Bruce Lipton, quando começou a estudar a biologia e as células, em especial, que o fascinavam, ele então começou a desenvolver e perceber que a inteligência da célula não estava no seu núcleo, mas na membrana celular. Porque em torno dela há um campo de informação e de comunicação que interfere nos 150 componentes da célula, aminoácidos, proteínas e os elementos que compõem a célula. E nós conseguimos programar esse campo energético, esse campo de informações no entorno da célula? Existe algum exercício que nós podemos interferir nessa informação e realmente mudar a atividade desenvolvida na célula e no nosso corpo? Veja bem, a gente não consegue, não na visão que nós temos do que seja o controle. Exato. Né? É justamente isso que eu estou perguntando. Não, nós conseguimos exercer um controle sobre não, o nosso corpo para produzir determinada substância? Não o controle do ego.
né? Por quê? Porque no Body Talk, eles falam muito que o ego é falho e enganoso. Então, se a gente conseguisse ter esse controle, nós seríamos superdeuses. Donos do nosso corpo. Mas nós temos sim a capacidade de autorregular, né? Mas isso vem exatamente da junção dos dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. O esquerdo é racional, né? É essa objetividade, é o controle, é a previsibilidade. E o direito o que é? É a intuição, é o simbólico, é o não racional. Então, quando você faz a junção desses dois, aí você consegue ter essa capacidade, por exemplo, de uma remissão de uma doença. Então, a remissão, quando falo em remissão, peço desculpa, mas vem a palavra, para mim, vem a palavra câncer. Existem reportagens que dizem que todas as pessoas já nascem com células cancerígenas e uma ou outra desenvolve o câncer. Na terapia holística, e também como a gente conversou há pouco aqui nos bastidores, a senhora disse que a pessoa, ela pode ou não desenvolver conforme a sua forma de ver o mundo e se ver. O que seria isso? Não é também, por exemplo, porque senão seria muito fácil, né? Eu faço aqui algum treinamento da mente e me coloco numa posição, vamos dizer, de angelitude e não desenvolvo. Não é isso, né? Claro que não é isso. Mas é uma capacidade que temos. O Dr. Amit Goswami, que é um físico indiano que trabalha em Harvard, ele fala que nós temos que ter o empenho através da transpiração, mas nós temos que também ter o ócio produtivo, que é exatamente aquele momento em que a gente não faz nada. E é a possibilidade em que nós damos o salto quântico. O que é um salto quântico? É quando a velocidade e a posição se encontram e, naquele momento, o elétron pula de uma órbita para outra. Mas isso não é detectável pela nossa condição humana ainda. Marina, eu posso dizer então que as doenças, elas encontram um campo fértil nas pessoas que estão convivendo com sentimentos negativos, como raiva, depressão, mágoa. É verdade. Não é que elas encontram, elas se desenvolvem nesse campo, né? Porque se somos ondas de possibilidades, em todas as situações nós temos sempre a opção. Na raiva, por exemplo, eu tenho a opção de estar com raiva, de sentir raiva ou não, né? Então, depende de mim, né? Mas é um exercício. É claro que todas as pessoas gostariam de não ter raiva, mas tem. Porque a raiva é uma condição dos nossos sentimentos primários. A raiva e o medo. Mas se a gente formos falar sobre depressão, que hoje é considerada uma doença, já dificulta esse controle. A pessoa querer ou não estar deprimida. Porque a depressão não é uma questão do controle, né? Ela é muito mais profunda, é uma doença mesmo, né? E é uma doença da alma, não é uma doença só do corpo, porque senão nós tomaríamos uma medicação e todas as pessoas se curariam. Ela é muito além do que uma doença do corpo. Então eu entendo que nós não consigamos ter o controle total, mas a gente pode ter o lado da prevenção. As nossas atitudes, como nós vamos lidar com esses sentimentos, é um trabalho preventivo. Seria um trabalho preventivo. Também, como não, André? Mas é o que eu falei no início. Nós somos seres em 4 dimensões, né? Então, o remédio é uma dimensão e é a dimensão mais primária. E as pessoas acham que elas tomando o remédio, elas estão curadas ou elas ficarão curadas. Isso é a dimensão mais primária, né? Tem o aspecto mental, tem o aspecto emocional e tem o aspecto espiritual ou energético. E a gênese de quase todas as nossas doenças está no aspecto espiritual. A senhora falou, até agora nós estamos falando sobre a pessoa mesmo agir para ter uma
uma energia, para ter uma ação positiva que privilegia a saúde. Mas também no tratamento holístico existe a transmissão de energia. Existe uma pessoa doar um pouco da sua energia para aquela pessoa que está precisando. Como que funciona essa transmissão energética? Muito boa a sua pergunta. Inclusive, no Body Talk, é possível nós fazermos o tratamento à distância. Porque quando nós estamos falando em física quântica e entrelaçamento quântico, nós estamos falando na possibilidade para além do espaço e do tempo. Então, eu tenho até um caso no consultório muito interessante de uma menina, ela é de Juína, eu não a conheço pessoalmente até hoje. E a mãe me ligou e disse se eu podia tratar a filha à distância e que ela me mandaria as fotos dos pés da menina, que desde os 2 anos começaram a brotar umas feridas no vão dos dedos e aquilo doía muito, impossibilitava da menina andar, uma coisa assim impressionante. E eu estava até começando no Body Talk e tinha muito interesse em ver como funcionava. E ela me mandou e eu comecei a fazer. E fiz a primeira sessão. Na primeira sessão nem foi aos pés da menina. Ficou mais na dimensão espiritual e na dimensão emocional. E o inato, porque é tudo com o inato. O que é o inato? Essa capacidade inata, esse padrão energético que eu estabeleço e sigo um protocolo através do sim e do não. E na primeira sessão, marcou que eu fizesse uma outra sessão, porque é sempre assim, o inato é quem marca, essa capacidade que nós nascemos com ela. E aí marcou de eu fazer daí a 15 dias. Então eu dei a devolutiva para a mãe e falei, olha, daqui a 15 dias nós vamos fazer uma nova sessão. Antes de completar os 15 dias, a mãe me ligou desesperada. Olha, ela piorou, está brotando mais ferida e está numa depressão horrível. Eu disse, não se preocupe, porque às vezes acontece, como na homeopatia. Há uma piora aparente para depois. Por quê? Porque aquilo que estava mantendo aquele equilíbrio precário vem à tona. Sai. E eu falei, não se preocupe, eu vou fazer uma nova sessão e aí vamos ver. E eu fiz. Antes de completar E aí o inato trouxe que eu fizesse durante uma semana, todos os dias. Antes de completar uma semana, ela me disse, estou te mandando as fotos. O pé estava limpinho, não tinha uma ferida. Eu posso, inclusive, disponibilizar as fotos para quem quiser. Algo assim comovedor. E o que é isso? É esse entrelaçamento, desde as subpartículas até o macrocosmos. No caso, foi uma transmissão de energia? No caso, foi a sabedoria inata dela, foi trazendo aquilo que mantinha aquele equilíbrio precário, sincronizou. O que é a sincronicidade? É o restabelecimento da ordem e do equilíbrio. Equilibrou, pronto. Quando estamos em equilíbrio, é um princípio muito simples. Quando estamos em equilíbrio, nós não temos sintomas. Marina, vamos fazer um breve intervalo. Você que nos acompanha, fique conosco, já voltamos. Olá, voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate. Hoje estamos falando sobre terapia holística e conosco está a psicóloga Marina Miller. Marina, estávamos conversando sobre a transmissão de energia. Eu posso dizer que há energia positiva e negativa, porque há situações que estamos em alto astral, de bem com a vida, e às vezes alguém se aproxima reclamando, lamuriando, e é comum, pelo menos comigo acontece isso, de eu começar a ter sintomas físicos, uma dor de cabeça, um cansaço, uma tristeza. Eu posso dizer que nesse momento ocorreu essa transmissão de energia e é possível que eu consiga me blindar para que isso não ocorra? Veja bem, André, a física explica isso muito bem. Claro, né? Existe a energia positiva, a energia negativa, e nós somos seres que captamos e emitimos, né? Então, uma pessoa que
está sob um assédio de um problema grave, de uma situação estressante, ela está emanando a energia, né, oriunda do seu objeto de preocupação. E isso muitas vezes contamina o ambiente, contamina as pessoas à sua volta. E há muitas pessoas, conforme o seu estado, elas registram aquilo, ou o seu grau de sensibilidade. Então, isso muitas vezes produz sintoma, dores de cabeça, enjoos, dificuldade digestiva. Tudo isso pode ser, sim, uma influência energética. E é possível ajudar essa pessoa sem ser atingido? Porque essa pessoa precisa de ajuda. Claro. Né? E nós não podemos deixar de estender a mão ao próximo. Então, se eu tenho intenção de ajudá-la, como eu posso ajudá-la sem que isso me afete diretamente? Veja bem, só o fato de você querer ajudar, você já tem uma proteção, né? Porque Jesus não nos ensinou, faça que eu te ajudarei. Então, nunca se furte a possibilidade de ser útil a alguém, principalmente quem está necessitado. E não tenha medo. Não tenha medo, porque o movimento de irmos de encontro ao outro, a dor do outro, é uma forma de pensarmos as nossas feridas. E sobre as nossas feridas, essa questão, a hora de buscar a ajuda, existe algum sintoma, existe alguma forma que a pessoa, ela pode perceber que ela saiu do estágio normal? Porque todos nós temos tristezas, todos nós temos momentos de mágoas, momentos de dificuldades em nossas vidas. Mas eu acho que existe algum momento que essa mágoa, essa tristeza deixa de ser alguma coisa natural, passageira, que todos temos, e passa por um nível maior, né? Um nível preocupante. Existem sintomas para essa pessoa se atentar e buscar ajuda? E como que ela busca ajuda no caso do Body Talk? Body Talk. Daniel, muito boa a sua pergunta, interessante. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento da nossa história em que as pessoas são obrigadas a serem felizes. É o Big Brother. Exatamente. Sabe? Então, todo mundo tem que a vida do aparecer das mídias, sociais, das redes sociais e expandindo felicidade. E a vida real não é assim, né? Nós temos o quê? Tá até na Bíblia tereis melancolia. Né? Tem um estado de melancolia, isso faz parte. E as pessoas não suportam mais. Qualquer coisa já é estigmatizada. Eu estou depressiva ou estou com depressão. E não é assim. Né? Nós passamos por desafios e faz parte do crescimento humano o enfrentamento a esses desafios, a essas dificuldades. Né? E toda dificuldade gera um pouco de ansiedade, gera uma certa tristeza. E, como consequência, às vezes, uma certa apatia. Isso faz parte. Agora, no momento em que isso se prolongar, que isso virar uma forma de... rotineira. Não só rotineira, mas também uma forma de te impedir de fazer as coisas, é o momento. Marina, você está há 12 anos trabalhando com terapia holística. Isso. Né? Ainda não... O que ocorre? Porque ela ainda não é tão utilizada, né, tão procurada. O que ocorre é um preconceito ou é uma falta de informação? Boa, ótima pergunta também, Andreia. Eu acho... eu no consultório atendo muita gente, sabe? Agora, eu nunca faço propaganda, porque eu acho que não é... A gente não faz propaganda com a dor do próximo, sabe? E o que eu tenho percebido nos meus atendimentos é que as pessoas estão buscando essas novas possibilidades. Porque a terapia holística, embora seja uma tradição do mundo oriental milenar, mas no Ocidente veio a partir... Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, ele delineia bem estes dois paradigmas. E ele descreve ali que, sendo no século XX, o afastamento do materialismo mecanicista para as possibilidades holísticas a partir do advento da física quântica.
A física quântica, ela a partir de 1927, com a reunião de Copenhague, em que as equações de Max Planck chegaram ao infinitamente pequeno. E o átomo, subátomo. Então, as leis que regem o mundo macrofísico, da previsibilidade, da certeza, né, das estatísticas, não se coadunam no infinitamente pequeno, a nível do átomo. Tanto é que ela é conhecida como a teoria do caos, que é justamente, nós não temos previsibilidade, nós não podemos afiançar nada. Quando uma pessoa chega no meu consultório, a primeira coisa que eu digo, eu não tenho compromisso com o resultado, eu não curo ninguém, eu não diagnostico nada. Porque quem faz isso é a própria capacidade inata. E além do que, quando vai se dar esse salto quântico para promover a mudança ou a cura, não é da minha condição humana muito pequena. Quando falamos de terapia holística, quais são os métodos que estão dentro desse significado, dentro desse contexto? No caso do Body Talk, são 5 vertentes. A acupuntura, a osteopatia, quiropraxia, física quântica e medicina chinesa. O Dr. John Veltheim, que é o criador dessa técnica, ele fez a junção desses 5 pilares de conhecimento e criou um protocolo. Quando eu acesso através de um biofeedback neuromuscular, ou seja, de um padrão energético, eu sigo um protocolo. E aí o corpo vai falando. A sabedoria inata do cliente vai falando o que é prioritário naquele momento. É muito interessante porque, às vezes, a gente conversa, há uma conversa preliminar e a pessoa traz a sua queixa, a sua problemática e ela descreve ali dentro de um padrão racional e consciente. Quando ela deita, é uma maca em que eu, então, vou perguntando ao corpo aquilo que é prioritário. E vem outras coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o Body Talk trabalha as causas dos sintomas. E muitas vezes essas causas estão deslocadas do sintoma. Entendeu? Por exemplo, uma vez foi muito interessante, uma senhora, ela tinha a queixa de uma dor no joelho e que já acompanhava há algum tempo. E aí conversou e disse mais ou menos a rotina dela, os desafios que ela estava atravessando e, de repente, o inato dela trouxe uma questão com a mãe. Aí ela ficou... Aí eu perguntei, você tem alguma dificuldade com a sua mãe? Ela disse, minha mãe já morreu, mas eu tinha muitas dificuldades com ela. Então, era, sobretudo, uma questão emocional. E que ali se refletia num medo que com o avançar da idade, a vida, o desenvolvimento da própria vida, aquilo foi se acumulando. E o joelho, muitas vezes, é medo. Então, por lidar com questão da saúde, né, do ser humano, é preciso uma capacitação. Quem pode aplicar esse método? Qualquer profissional pode... Como que funciona? Existe um curso? Eu fiz muitos cursos, muitos. Eu sou capacitada até em Parama, que é uma modalidade, vamos dizer, mais avançada dentro do Body Talk. Em princípio, qualquer pessoa pode fazer os cursos, mas eu sou muito criteriosa. Então, eu fui fazer psicologia e no último ano de psicologia eu comecei a fazer os cursos, a minha formação em Body Talk no Rio de Janeiro. E eu ia a cada mês, de 2 em 2 meses, fiz grande parte dela com o próprio cientista, Dr. John Veltheim. Então, a pessoa que está nos acompanhando, que se interessou em buscar o tratamento holístico, a gente orienta que eles se informem, né, sobre o profissional que eles estão buscando atendimento, sem querer ser indelicada, porque muitos se interessaram, né, em buscar a terapia holística. É um tratamento caro? Andréia, eu posso dizer dessa forma, ou ele é acessível a grande parte da população? Eu lhe devolvo a pergunta. Você ter
uma melhora na sua condição de vida. É claro. Não tem preço. Não tem preço. Saúde é o bem mais precioso que podemos ter. É verdade. Bom, já que não tem preço, vamos fazer uma coisa que realmente não tem preço. Existe algum exercício que a pessoa pode fazer em casa? Ótimo. Existe alguma coisa que ela sozinha pode fazer e se ajudar? Pode. Todo mundo pode. Até eu me disponibilizo. Eu tenho acompanhado, por exemplo, agora o problema da Santa Casa. E eu me comovo profundamente, porque eu sou cuiabana, sabe? A Santa Casa é um referencial. Então, essas crianças com câncer, a gente pode fazer muito. Tem um exercício básico que se chama córtex. E é um holograma. O que é um holograma? A parte contém o todo e o todo contém a parte. Cada parte do nosso complexo corpo-mente, físico, mental, emocional e espiritual, nós temos um ponto refletido no cérebro. Então, é apenas este exercício. Vou até... Coloca a mão esquerda, que são os cortes cerebrais, no occipital, e com a direita você bate aqui, na junção dos dois hemisférios do cérebro. E aqui no externo. Aí sobe mais, dá 3, 4 batidinhas aqui e aqui. Parietal inferior, parietal superior, frontal e os temporais. Primeiro uma mão, volta essa mão a outra. Quantas vezes? E aqui volta. Só isso aqui. Isto aqui, o que é isso? Quando nós batemos aqui, você está trazendo uma onda estática de comunicação. Lembra que tudo a nível do átomo e do subátomo é só comunicação e informação? Então, quando você bate aqui, você está trazendo uma onda estática de comunicação da sua sabedoria inata, que conhece tudo, todas as suas possibilidades e probabilidades. E traz para o equilíbrio possível e provável. E o que é esse equilíbrio possível e provável? É a busca da sua condição de saúde. E quando você bate aqui, você comunica ao coração esse novo padrão de equilíbrio. Cada batida do coração, ele comunica todas as células do seu corpo esse novo padrão de equilíbrio. E naturalmente o corpo volta. É fantástico. Faça quantas vezes você quiser. E faça até como um teste, sabe? Está com uma dor, não tome remédio. Faça o córtex. A mão esquerda aqui, no lóbulo occipital, parietal inferior, parietal superior, frontal e nos temporais. Em cada estação, você bate com a direita aqui, na junção dos dois hemisférios, e aqui no externo. É só isso. E vocês vão me dizer. Eu já fiz atendo pessoas que estão fazendo quimioterapia, que se sentem melhor, os mais diferentes sintomas, gente com câncer, com Alzheimer, com tudo. Marina, nós chegamos ao final do nosso programa. Quem quiser mais informação, você tem algum canal oficial de comunicação, um Instagram, um site para deixar? Não tenho. Compartilhar conosco? Não tenho, só tenho o meu consultório. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e já o convido para o próximo programa na semana que vem.